talvez, eu arriscaria dizer, pelo silêncio ensurdecedor do ministro Dias Toffoli, eu arriscaria dizer que Gilmar Mendes, vejam que mundo cruel, Gilmar Mendes ficaria isolado dentro da segunda turma, que é ali o balcão de negócios do próprio ministro. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Quando eu comecei a trabalhar no governo do Estado do Rio, o governo do Estado do Rio tem um órgão chamado Proderj. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, o Proderj tinha para todo o governo do Rio de Janeiro, estou falando aí de aproximadamente 2000 e... Trabalhei no governo do Estado do Rio em 2007. O Proderj tinha para todo o governo do Estado do Rio de Janeiro a mesma banda de acesso à internet, que na época acho que eram 2 mega, que era coisa pra caramba, mas era o que eu tinha em casa. Eu tinha em casa a mesma banda de acesso que o Proderj tinha para todo o governo do Estado do Rio de Janeiro. Todo o governo do Estado do Rio de Janeiro. Aí as pessoas querem me convencer de que o TSE é a supra-suma. Mas é o supra-suma, mas isso você sabe. Isso você sabe. Se houvesse esse gênio maravilhoso trabalhando no TSE, ganhando um DAS qualquer lá de 15 mil reais por mês, sei lá quanto que ganha um cara, mas eu tenho certeza que ganha menos do que um especialista de segurança da Microsoft, do Signal, do Sync, do sei lá o quê, do Pentágono. E o mais curioso é que esse argumento é o argumento que todo mundo fazia na mesa de bar em 2022, mas que era absolutamente proibido de ser discutido. Todos vocês sabem, sem nenhum pudor, que qualquer coisa em tecnologia é violável. Qualquer coisa. Uma vez eu fiz uma reunião, eu não vou dizer com quem que foi, mas pessoas que tinham muita familiaridade com o TSE. E eu era um cético em relação à tese de que se tinha havido ou não fraude nas urnas. Eu sou cético em relação a quase tudo, se vocês... Eu não comecei agora com o Dr. Chilique. Eu sou cético, eu acho que afirmações extraordinárias necessitam de evidências extraordinárias e muitas vezes eu sou o último a acreditar nas coisas. Eu sou ruim de acreditar em teoria da conspiração pra caramba. Então eu sempre erro por último. Tudo que eu trouxer a vocês é porque, de fato, eu procurei evidências muito fortes dessas coisas. Pois bem, eu conversei com esses caras uma vez e os caras me explicaram o nível de desorganização que é o TSE. Não foi a história só do hacker que entrou, ficou não sei quanto tempo lá dentro, teve acesso a todo mundo. Não, é uma zona aquele troço. O TSE é uma zona, como todos os órgãos públicos brasileiros. E eu vou dizer para vocês, eu tenho lidado muito com o governo americano. Os órgãos públicos americanos também são, em grande medida, uma zona. Até o CBP. Não existe. Até o CBP. Os órgãos públicos são uma zona. Mas hoje, nós temos um ex-presidente do TSE. Fux foi presidente do TSE. Um ministro do STF falando isso que nós já discutimos na mesa de bar e que o Alexandre está criminalizando, está sendo discutido dentro do STF. Eu acho isso absolutamente incrível.
Me dá satisfação ver que talvez o trabalho feito aqui nos Estados Unidos tenha tido um impacto nessa jornada do ministro Fux em direção à luz. Eu digo que é uma jornada em direção à luz porque ontem o ministro também reconheceu que errou nos seus entendimentos anteriores sobre os réus do 8 de janeiro. Ele próprio disse que incorreu em injustiças que, abre aspas, o tempo e a consciência já não permitiam sustentar. E é inegável que essa transformação ocorreu, também é inegável que ela ocorreu depois das nossas ações aqui nos Estados Unidos. Então as pessoas que falam, o que vocês conseguiram até agora? Bom, a gente conseguiu algumas coisas, a gente conseguiu aposentar um ministro do STF, conseguimos um clima de terror dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, a ponto do juiz auxiliar dele também pedir para sair, e conseguimos fazer com que a luz da verdade chegasse e transformasse um ministro do STF. Ou então é uma mera coincidência, pode ser também. Eu diria que os demais, a gente também conseguiu deixar os demais, à exceção do Gilmar Mendes e os outros da primeira turma, bem mais quietos, né? E nós tivemos também a boa notícia do pedido de transferência do ministro Fux para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E esse é um ponto que chama a atenção especificamente, porque Fux pede para entrar para a segunda turma no lugar do Barroso. E aí nós teríamos uma composição deliciosa. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e hoje o ministro mais conservador do Brasil, que é o ministro Fux. E vejam, há uma mudança, em se confirmando isso, há uma mudança radical na Suprema Corte Brasileira. Porque você passa a ter um equilíbrio de turmas, onde a segunda turma do STF não estaria mais dominada pelo grupo do Alexandre de Moraes, e sim pelo... Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. E sim pelo grupo que luta contra as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Talvez, eu arriscaria dizer, pelo silêncio ensurdecedor do ministro Dias Toffoli, eu arriscaria dizer que Gilmar Mendes, vejam que mundo cruel, Gilmar Mendes ficaria isolado dentro da segunda turma, que é ali o balcão de negócios do próprio ministro. Então, todos os seus interesses seriam potencialmente confrontados dentro da turma dele mesmo. Decisões monocráticas do Gilmar Mendes não prosperariam quando chegassem os recursos. E vejam que são pequenos movimentos que causam transformações gigantescas. Muitas vezes a gente pensa, Paulo, é impossível, nós vamos, e aí sai o Barroso, o que isso muda? Nós vamos, o STF, o Lula vai indicar mais um, o STF vai ficar mais aparelhado, né? Mas vejam como pequenos movimentos causam transformações gigantescas que a gente não consegue prever. Essa mudança só foi possível porque nós aposentamos o ministro Barroso. Ministro Barroso, eu digo nós aposentamos porque ele só se aposentou por conta da cassação do seu visto e da lei Magnitsky. E eu digo, é um trabalho árduo e gradual, onde você avança um pouco cada dia, mas vai avançando na direção certa constantemente, e as transformações têm um efeito em cadeia que te levam até o seu objetivo. Observe a movimentação que pode acontecer nesse caso. Fux, por exemplo, é o relator do pedido de anulação da inelegibilidade do presidente Bolsonaro, que o impediu de participar das eleições de 2026. Esse recurso, portanto, estaria agora com o Fux, portanto, com o Fux na primeira turma do STF. Porém, caso a troca seja autorizada, existe a possibilidade, segundo os jornais,
do Fux levar com ele para a segunda turma do Supremo os processos dos quais ele é relator, inclusive o processo que trata da ineligibilidade do presidente Bolsonaro. Essa é uma hipótese, é possível que ocorra, mas não é certeza. Segundo uma matéria do G1, os ministros do Supremo disseram que já houve casos em que, após a troca da turma, os processos foram redistribuídos para ministro da turma original. Nesse caso, continuaria na primeira turma. Pelo que eu apurei e pesquisei sobre os casos anteriores, o cenário mais provável é que o processo não vá com fluxo para a segunda turma. Mas o ponto importante aqui é a transformação que está acontecendo aos poucos. Eu diria que há 6 meses, volto a dizer, se você fosse um viajante no tempo, há 6 meses isso era impensável. E os ministros do Supremo Tribunal Federal estão tendo que se antecipar para impedir que isso aconteça. E essa é a grande questão e a grande moral dessa história. As pessoas às vezes querem uma bala de prata, uma solução mágica que vai mudar tudo, uma solução de curto prazo, vai destruir o sistema. Mas elas não conseguem enxergar esses ganhos no médio e longo prazo. E eu acho muito mais interessante olhar a realidade e ver que, como melhor que você seja como estrategista, por melhor que você faça o planejamento das coisas, a sofisticação da realidade está sempre muito além da nossa capacidade de previsão. A pessoa inteligente é justamente aquela que vai percebendo essas transformações, vendo onde é que elas vão dar, o que pode acontecer, e ela empurra as coisas nessa direção, confiando na providência divina e trabalhando sempre na direção certa. Eu gosto dos lemas dos US Marines, das Forças Armadas Americanas. Eu uso o tempo inteiro aqui nas nossas discussões de estratégia. Improvise, adapt and overcome. Improvisar, adaptar e superar. Então, se o processo não for com fluxo para a segunda turma, o que, eu repito, que é mais provável, mas está em discussão, a gente vai improvar, adaptar e superar os desafios que vão se apresentar. Foi assim que a gente fez até agora, é assim que a gente vai continuar fazendo, e os resultados estão aí, absolutamente inegáveis. Hoje a gente tem um ministro da Suprema Corte dizendo em alto e bom tom que as injustiças foram cometidas, que você pode questionar o sistema eleitoral, que você pode questionar as urnas eletrônicas, e tudo isso é bom e saudável para a democracia, diz não o Paulo Figueiredo, diz o ministro Fux. Aqui no canal Olavo é do Carvalho, você tem vídeos novos todos os dias. 3 vídeos diários, trazendo informação, opinião e coragem para dizer o que muitos não têm coragem de falar. Mas para que essa voz continue chegando até você, nós precisamos do seu apoio. O seu like é muito importante. Ele mostra para o YouTube que o nosso conteúdo importa. Que tem gente acordada, que o Brasil ainda tem quem lute pela verdade. Então, deixa o seu like agora e compartilhe este vídeo para que a nossa voz chegue cada vez mais longe. Juntos, a gente fura a bolha e leva a verdade onde ela precisa chegar. E se você quer dar um passo a mais nessa luta, apoie o jornalista Paulo Figueiredo, um brasileiro que está na linha de frente lutando por liberdade, por justiça e pelo nosso país. Você pode apoiar o trabalho dele por menos de $7 por mês ou se tornar um patrono Gold com menos de $500 por ano. Os patronos Gold têm acesso a um grupo exclusivo com o Paulo e participam de uma reunião mensal com todos os apoiadores, trocando ideias, informações e estratégias para fortalecer essa luta dentro e fora do Brasil. Para quem acompanha o canal Olavo é do Carvalho, tem um presente especial. Usando o cupom Olavo é do Carvalho, você ganha 20% de desconto no seu apoio. É simples, acesse paulofigueiredoshow.com/apoie, escolha o plano que cabe no seu bolso. Com menos de $7 por mês, você ajuda a manter viva a voz que defende o Brasil. A voz que o sistema não quer que você ouça. Nós estamos juntos nessa. Aqui ninguém se cala. Aqui, ninguém desiste do Brasil. Canal Olavo é do Carvalho, porque a verdade não pode esperar.